O nosso primeiro convidado é um jovem acima dos 50 anos que causa inveja a todos nós, homens, e faz as delícias de todas as senhoras. Ele foi modelo, mas é como o ator que mais se tem destacado nos últimos anos. Falamos de Paulo Pires. Paulo, muito obrigado por estares aqui connosco, teres aceito o meu convite. Um prazer. É um prazer estar aqui a conversar contigo de uma faceta que pouca gente conhece, que é a tua faceta de apaixonado pelas duas rodas. Talvez as pessoas terão tido mais conhecimento e contacto com isso alguns em 2018, quando foste convidado para ser a cara de uma marca de motas cá em Portugal. Quando é que começou esta paixão e porquê? Se é que há um porquê. Olha, sempre tive as duas coisas, que é medo de andar de moto, ou muito respeito pelas duas rodas, mas uma paixão e principalmente por modelos mais retro. Imaginar-me numa estrada vazia e ir em cima de uma moto deste género, ou ainda menos potente do que esta, porque esta é já uma moto, é uma 1800, é uma moto muito potente, mas não necessariamente uma moto tão potente, mas quer dizer, uma moto de uma estrada tranquila e a sentir o vento e a sentir os cheiros da natureza. Portanto, isso sempre tive esse apelo muito forte. E estas linhas mais retro nas motas, as motas mais naked, uma moto mais pura. Fui sempre tendo alguma relação com as duas rodas, mas optei por nunca andar no meu dia-a-dia, nunca fazer disso o meu dia-a-dia, por uma questão de... Porque sempre tive e continuo a ter uma pressão familiar no bom sentido, no sentido de me aconselhar, enfim, porque tem receio, mas depois também uma questão profissional. Muitas vezes, profissionalmente, tal como algumas coisas que são evitáveis quando se está a fazer um projeto, que é, por exemplo, andar a cavalo, fazer ski, andar de moto, principalmente a abrir, não é? São coisas não muito aconselháveis, porque a pessoa se pode, enfim, está mais sujeita a um risco e depois, de repente, condiciona uma filmagem e arrasta com ele uma série de pessoas que ficam sem... Já tiveste algumas más experiências, alguns pequenos acidentes? Tive dois acidentes. Um ensinou-me, foi logo uma grande lição, que foi um dia em que eu vinha do teatro à noite e começou a chover, mas a chover assim muito, uma grande carga de água, e eu não me queria molhar. E então comecei a tentar fazer aquilo o mais rapidamente possível, chegar a casa o mais rapidamente possível, o que é um disparate, não é? Porque eu só devia chegar a casa... era mais importante chegar a casa bem molhado, bem e ensopado do que ensopado e raspado. Exatamente. Mas foi uma grande lição, sabes, porque foi... eu apanhei estava com uma scooter nesse dia e apanhei um carril. A minha mulher, não sei se ela vai ver esta entrevista, ela até hoje não sabe que isso aconteceu, porque eu tive a sorte de... chovia tanto que eu depois escorreguei num carril do elétrico, isto foi em Lisboa, quando tentei travar no semáforo, mas a chuva era tanta que eu mal via. E depois eu fui ao chão, fui mesmo assim de rojo, não tinha luvas, que é uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, que é andar sem luvas. Eu acho que, a partir desse dia eu ando de t-shirt, podem estar 40 graus, eu tenho umas luvas. Tenho umas luvas de verão, mas tenho umas luvas. Nesse dia não tinha luvas, e escorreguei e fui assim, foi a moto, fui eu, assim uma série de metros, com uma adrenalina, porque aquilo, momento, a pessoa fica... O momento da queda é terrível. Uma adrenalina. E quando me levanto não queria acreditar, olhei para as minhas mãos, parecia que tinha feito um peeling, mas não tinha um único arranhão, não tinha uma gota de sangue, não tinha nada. A água era tanta que eu acho que isso fez com que eu escorregasse
olhei para as minhas mãos e pensei, isto não volta a acontecer, eu não volto a ter esta sorte. Portanto, primeiro, a primeira lição é nunca andar sem luvas, embora eu tivesse caído na mesma, se andasse de luvas, mas teria sido uma proteção. E, principalmente, não acelerar porque choveu, para não molhar, porque isso é indiferente. Chega-se a casa, toma-se um duche quente e pronto. E nesse dia chegaste a casa Caladinho, a tremer por dentro, porque aquilo assustou-me. Mas estavas arranhado? É absolutamente incrível, eu não tinha um arranhão. Estava com umas calças de gangue e um blusão de cabedal. Eu acho que o facto de ter um blusão de cabedal protegeu-me nos cotovelos, etc. Mas eu não tinha um arranhão. E foi isso que foi, para mim, a grande lição foi... Aquilo foi uma oportunidade, que é isto... Alguém me protegeu, eu não sou... Isto foi um aviso. Eu sou agnóstico, eu não sou católico, portanto eu não vou dizer que foi Deus, mas foi um aviso. Acho que foi um aviso, que foi isto é uma lição que acontece, portanto não então, vais voltar a ter essa sorte. É verdade, só se aprende a cair e... Só se aprende caindo, não é? Caindo, quando vamos de carro, mesmo nós que andamos de moto, parece que nos desligamos um bocadinho do que se passa à nossa volta. E eu pelo menos sinto isso, e quando vou de moto estamos mais alerta e às vezes até pensamos, porque esta malta anda toda distraída, mas é estranho, não é? Eu sou muito alerta, eu de moto, eu não ando muito rápido de moto e gosto muito de andar, mesmo em cidade, há pessoas que se sentem, tenho amigos meus que se sentem muito receio em cidade. Eu, curiosamente, em cidade até me sinto relativamente à vontade, o que nunca é bom, estar demasiado à vontade, mas porque faço uma condução muito defensiva. Estou sempre a tentar imaginar o que é que pode acontecer. Se alguém vai abrir uma porta de um carro, se alguém vai mudar de direção, tento antecipar, não arrisco demasiado. Eu acho que esta medida que foi tomada de termos o buzz, que a moto possa circular no buzz, é uma medida muito boa, porque evitam que façamos, ou seja, fazemos menos voltinhas entre os carros, não é? Eu acho que é preciso muita atenção, porque muitas vezes quando se vai de carro as pessoas dizem as motas abusam quando se vai de motas, e pronto, nós temos os dois lados, não é? Quando de moto e carro, temos essa perspectiva. Isto é como muitas vezes na vida, nós conforme lá onde estamos, assim vemos as coisas e é aquilo que está certo, mas é preciso muita atenção. Gostas mais de andar em cidade, de fazer passeios aí por uma estrada nacional, ou por uma estrada até daquelas mais interiores, regionais, ou de fazer grandes viagens? Não, estradas, gosto de fazer passeios por estradas interiores, descobrir um bocadinho o país, não é? Estradas nacionais, autoestrada não me diz nada. Aliás, eu já de carro tenho esse, às vezes faço isso, que é sair da autoestrada e ir pela estrada nacional, tu sentes tudo muito mais interessante, se tiveres tempo para isso, não é? Eu sou um bocadinho um viajante solitário, no sentido em que normalmente não o faço em passeios organizados. Gosto de fazer, é um tipo de passeio que eu gosto de fazer a dois. Gosto de fazer com a minha mulher. Ela gosta de andar de moto? Ela tem muito medo, diz que não gosta muito, mas depois acaba por gostar de o fazer. São especiais esses momentos a dois? É diferente, não é? São. Cria-se ali uma ligação. Cria-se uma ligação forte, não é? Porque de facto a moto tem um contacto muito direto com o cheiro, com o calor, ou o frio, ou o vento. Um casal numa moto somos três peças num todo, não é? E cria-se uma grande ligação, até porque fisicamente há uma grande proximidade. Sim. Portanto, acaba por haver uma grande intimidade. E é o teu momento, é o teu escape? Com que frequência é que andas de moto e em que circunstâncias, normalmente? Varia. Normalmente agora tenho andado menos assim no dia-a-dia, mas normalmente em Lisboa a minha forma, a não ser que chova muito, de me movimentar é de moto. Normalmente andas de moto no teu dia-a-dia na cidade? Normalmente no dia-a-dia em cidade ando de moto. Agora isto depois varia, porque muitas vezes tenho que ir levar ou buscar alguma das minhas filhas, e embora a mais velha ela ande de moto comigo, a mais nova ainda nunca o fez. Eu sou mais um motar, se assim se pode chamar, acho que não chega a ser um motar, mas sou mais alguém que anda de moto mais no dia-a-dia do que no fim de semana, porque depois somos 4 e no fim de semana, a não ser que demos uma escapadinha a 2, mas de uma forma geral no fim de semana depois estamos a 4 e vamos de carro. Qual é assim a tua primeira memória relacionada com as motas? O meu avô tinha uma moto, que eu já nem me lembro que moto é que ele tinha, mas era uma moto daquelas motas bem clássicas,
e lembro-me do sorriso do meu avô em cima da moto e de eu ir com ele a primeira vez. Então, daí esse gosto pelas motas Acho que clássicas sim, e acho que sim. E de facto as minhas primeiras memórias são em cima da moto com o meu avô e a sentir o cheiro do figo e aqueles cheiros característicos do Alentejo. E depois, quando é que tiveste a tua primeira moto? Olha, a minha primeira moto eu fiz uma espécie de, sempre fui resistindo e foi uma espécie de crise de aproximação dos 50, em que os homens muitas vezes tomam aquelas decisões que é, vou ter uma banda rock que sempre quis ter e não tive, vou comprar o blusão de cabedal, e depois ficam-se pelo blusão de cabedal, quer dizer, há assim umas coisas. Eu acho que com a idade, até mais os homens, acho eu, sentimos aquela coisa de fazer um balanço de vida e pensar o que é que eu sempre quis fazer e não fiz. E eu acho que foi ali próximo dos 50 que eu resolvi mesmo comprar uma moto e dizer, não, isto é sempre uma coisa adiada, portanto é agora que eu vou fazer. E isto teve muita importância nisso, um filme que eu fiz, um filme alemão que eu fiz, em que fazia um português que tinha uma moto e ia buscar, e começava logo com essa piada, ele ia buscar a mulher de um amigo dele, uma alemã que chegava ao aeroporto e ela estava à espera que ele chegasse de carro e ele chega de moto. Fiz muitas cenas de moto nesse filme, tinha muitas cenas de moto e depois fiz também uma telenovela que gravávamos em Estremoz e que eu fazia um padre que andava de moto. Uma Vespa por acaso, uma Vespa antiga, e foram 2 projetos que eu fiz seguidos a andar de moto. E aquilo e culminou no facto de dizer assim, pá, de facto, quer dizer, não vale a pena adiar mais isto e andar a experimentar esta e a outra moto, vou comprar. Mas sempre, durante esses anos todos para trás, sempre foste tendo uma forma ou outra moto, ou não? Não. Nunca tiveste? Não. Mas tiraste carta? Só tirei a carta mais tarde. Eu tirei a carta já com 40 e tal anos. Para fazer algum papel? A carta de moto, não, aí já para mim. Aí já pensaste, para mim. ok, agora vou tirar a carta e depois, agora, curiosamente, até serviu. Eu queria-te fazer uma pergunta que a mim, que acho bastante curiosa, que é, tu já usaste a moto por forma a fazeres alguma coisa porque com o capacete ninguém te conhece e tu pensas, epá, eu vou de moto, ninguém me conhece e vou dar um passeio descansado, ou na cidade, já te passou isto pela cabeça ou não? A moto cria essa, dependendo do capacete, não é? Se nós, a não ser que se for um capacete aberto, é inevitável, mas o capacete, a partir do princípio que é fechado, ele torna-nos anónimos, não é? É de facto ali uma grande proteção. Não, quer dizer, o que acontece muitas vezes é aquela coisa cómica de nós encontrarmos, de encontrar amigos e de começar a cumprimentá-los e eles não conhecerem aquela moto ainda ou assim, e depois o que acontece é que a pessoa não conhece e é preciso quase tirar o capacete. Ah, pá, és tu, ok. E qual é a reação das pessoas quando estás parado, por exemplo, num semáforo de moto, capacete aberto, e de repente olhas para o lado e as pessoas estão ao lado e... Não, as pessoas já abriram o vidro e conversaram normalmente contigo. O que acontece é as pessoas olharem para a moto e depois de fazerem um sinal tipo, pá, muito bonita, parabéns pela moto, quer dizer, isso acontece bastante, isso é sinal que eu tenho bom gosto para motas. Exato. Mas isso acontece muito. Isso acontece-me mesmo muito. E depois acontece-me também, em algum tipo de moto, acontece-me, e este é um desse tipo de moto, acontece muito a algumas pessoas menos por dentro desta questão dizerem, por exemplo, a moto está irrepreensível, está em ótimo estado. Exatamente. Não percebendo que são motas que são recentes, não é? E tu tens 2 opções. Ou dizes, pois é, está aqui muito trabalho, ou então tens que explicar, não, isto é uma moto nova. Se não houver tempo, se estiveres no semáforo, agradece e pronto. A mim também já me aconteceu isso. Não é? Mas já me aconteceu, por exemplo, estar com uma moto também deste género e um holandês disse-me, eu tive uma em tempos
Eu tive uma em tempos, é espetacular. Como é que é o ruído delas agora? E ele teve à espera que eu arrancasse, que eu pusesse a moto a trabalhar, que eu destrancasse a moto, etc., só para ouvir o barulho da moto. Esta moto tem uma particularidade que é, quem não tiver mesmo acesso a possibilidade, na internet, se tu puseres BMW R18, eles têm lá, carregas no botãozinho e tu ouves o barulho da moto. Sim, que é muito engraçado. É muito giro, porque é de facto... Qual é assim, o momento que tu guardas na memória que esteja relacionado com motas? Em termos de moto e de memória, e que é assim um imaginário, há um filme icónico que é o Easy Rider. Há um amigo meu que diz, os carros são todos iguais, as motas não, as motas são umas mais bonitas do que as outras, mas têm... Procuras assim um bocadinho esse espírito Easy Rider ou... Eu gosto do lado prático da moto e da facilidade de chegar e estacionar logo, quer dizer, há sítios onde começa a ser cada vez mais difícil, mas confesso que que gosto muito da estética ligada às motas. Já me contaste aqui um episódio que não tinhas contado a ninguém, que foi daquela queda. Não tinha contado, exatamente. Tens mais algum episódio que nunca tenhas contado a ninguém? Ou... Já estive em risco de cair por disparates feitos por carros e não resisti de chegar ao pé do vidro e de mandar 2 gritos e de pensar, não me está a perceber que... Não, ouve o que eu estou a dizer, mas se calhar não está a perceber que eu sou porque estou protegido pelo capacete. E nessa altura não perceberam que eras tu. Exatamente, recuperando aquilo, portanto, confesso, já usei esse escudo, não é? Essa proteção para desabafar, porque de facto já... Sim, às vezes é francamente perigoso, não é? Sim, uma das coisas que eu aprendi quando comecei a conduzir, mesmo quando comecei a conduzir carro, e que é uma prática que eu sempre tive, uso e abuso, é do retrovisor. E a moto faz a mesma coisa. Sim. Estou sempre no retrovisor, porque o perigo muitas vezes não vem de frente, vem de trás, não é? E então estou sempre a olhar para o retrovisor e há pessoas que esquecem isso e já apanhei grandes sustos. Assim como os piscas, não é? Assim como os piscas. Retrovisores e piscas. Retrovisores e piscas, claro, exatamente. São coisas que estão no carro e há muita gente que não percebe para que é que serve. Exatamente. Paulo, estamos mesmo a chegar ao fim, gostava que me fizesse aqui um pequeno resumo do teu percurso profissional. Tu começaste a tua carreira como modelo e depois passaste para ator. Foi programado? Aconteceu sem querer? Nada foi programado. Eu não sou um grande programador de vida. Deixas acontecer. Deixa acontecer. As coisas normalmente nunca correm exatamente, mas eu acho que eu sou apologista de que tu deves ter um caminho, deves procurar um caminho, não é? Deves ter um objetivo, tens que ter um objetivo. Eu não deixei que as coisas acontecessem só por si. Por vezes temos que insistir em certas coisas. A vida às vezes quer nos levar para um sítio e nós dizemos, não, eu não quero ir para aí, eu quero ir para ali. Mas temos que ir recebendo aquilo que a vida nos vai dando, não é? Eu acho que nós temos que ser teimosos QB, não é? Ou seja, temos que tentar traçar o nosso caminho. Mas repara, eu tinha um gosto grande pelas artes, de uma forma geral. E quando estava em arte e design, pensei em fazer artes e gostava muito de escultura. Mais tarde comecei a pensar em estudar cinema, porque sempre eu era um consumidor de cinema, via imensos filmes, imenso cinema, ia assim às salas de cinema de culto, de cinema de autor em Lisboa, ao Quarteto, ao King, ia muito à Cinemateca, via muito cinema e pensei em fazer realização de cinema. E depois, houve ali uma altura em que alguém me convidou para trabalhar como modelo e eu pensei, olha, até acho que isto não vai correr muito bem, não vai dar, mas vou experimentar. Com esse trabalho eu comecei a viajar, comecei a mandar o meu portfólio para esta ou para aquela cidade, aquelas que me apetecia conhecer, juntei o meu trabalho à curiosidade que tinha de conhecer outras culturas. É de facto uma profissão, tal como o músico, há outras, mas o desportista, não é? É uma profissão que nos permite viajar e a língua não ser uma barreira, não é? Porque muitas vezes tu viajas, mas depois ou dominas a língua ou não consegues trabalhar nesse país. E aquilo era assim, aquilo que eu fazia era possível. Então foi uma forma de viajar, de ganhar dinheiro, e até que, mas nunca foi aquilo que
que me motivou, não, nunca foi aquilo que me estimulou. Tinhas que idade quando começaste a tua carreira de Eu modelo? comecei tarde, eu começo tudo tarde e depois tenho imensa pena. Eu tinha 20, 21. Foi tarde, mas por outro lado foi bom, porque eu já tinha uma formação como indivíduo, como pessoa. E depois fiz uma participação num filme e mais tarde tive a oportunidade de fazer um outro filme, um segundo filme já como protagonista. E de repente abre-se ali uma janela em que eu começo a sentir isto está muito mais próximo daquilo que eu alguma vez quis do que aquilo que eu estou a fazer. Cinema, teatro ou ficção? Se eu pudesse escolher, fazia muito mais cinema. Eu acho que todos os atores em Portugal, todos os técnicos, todos nós faríamos mais cinema, não é? Mas nós não temos uma indústria propriamente dita. Somos um país pequeno, somos um país que, além de pequeno, também somos um país pobre. Temos um cinema que chega aos festivais internacionais e que já ganha prémios e que tem o seu lugar no cinema internacional, mas não temos um cinema de bilheteira cá em Portugal, lá fora. Mas eu gosto muito de fazer cinema porque é de facto uma obra que é feita mais apurada, é uma obra que se trabalha para a frente e para trás, ou seja, tu tens o guião todo na tua mão e percebes onde é que a personagem vai. E depois gosto muito de teatro pelo contacto direto com as pessoas, com o público, e gosto da televisão pela necessidade que tu tens de ser rápido nas tuas decisões, nas tuas escolhas, e agrada-me bastante. Portanto, as três coisas. Eu normalmente não faço duas coisas seguidas, tenho tido a sorte de conseguir fazer, a seguir um projeto de televisão faço cinema e a seguir ao cinema faço teatro. E até à pandemia, digamos que isto foi tudo possível, agora é que tudo é difícil. Agora está mais complicado. Agora é que tudo é mais complicado. Vamos estrear uma rubrica nova, 20 à hora, que são perguntas um bocadinho com segundas intenções, ou não, de resposta rápida. Então, capacete aberto ou fechado? Cada vez mais fechado. Equipamento imprescindível? Luvas, botas de preferência sem cordões e um blusão com proteções. Estilo de moto? Retro. Com ou sem pendura? Às vezes com pendura. Numa palavra, o que gosto mais nas motos é? O sentir o ar no corpo. E o que menos gosto? Do vento. Gosto do ar, mas não gostas mas não do do vento. vento. Costumas cantar dentro do capacete? Não costumo, mas é uma ideia. E falar sozinho? Sim, principalmente vociferar, ou seja, refilar quando alguém prega um susto, mandar um grito ali dentro do capacete. Depressa ou devagar? Devagar. Cidade ou viagens? As duas coisas. Automáticas ou manuais? Manuais. Já te entrou uma abelha para o capacete? Uma abelha não, mas já me entrou um bicho para o capacete, já. E já comeste algum mosquito? Já. E já me entraram no olho, sim, mas já comi, sim. Já te queimaste no escape? Já me queimei ligeiramente no escape, já estraguei um casaco no escape. Já deixaste cair a moto para o lado? Já deixei cair a moto para o lado num piso de paralelos que estava mais baixo do que parecia. Eu estava a olhar para o nome da rua. A próxima era já caíste? Exatamente. Se der para amortecer um bocadinho, pronto. Depois é pedir ajuda a alguém ou então, assim por trás, levantá-la. Já caíste num carril de elétrico? Já caí num carril de elétrico. Sozinho ou em grupo? Sozinho, mas de vez em quando num grupo. Só custa o primeiro risco? Custa sempre. Potência ou elegância? Um bocadinho das duas. Chegámos ao fim, Paulo. Muito obrigado, foi um prazer. Adorei, foi muito giro. Pá, muito obrigado por teres disponibilizado para vir ter connosco. Um prazer, Foi um prazer estrear este novo formato agora para a Bola TV, com uma pessoa tão importante para todos nós como tu. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.